muito obrigado pelo convite de participar aqui da entrevista com a Tecnologística. É uma honra para a gente, uma mídia que a gente segue e vocês estão de parabéns pelos conteúdos, por tudo aquilo que vocês têm apresentado. Falar de logística é sempre ótimo, né? E quando a gente coloca tecnologia junto com a logística, é um universo que não para de mudar, tá? Está em constante transformação, e esse crescimento, essa transformação faz muito bem, né, para essa ciência não exata, que é a logística, ainda mais num país com dimensões continentais, como é o caso do Brasil. Então, muito obrigado pelo convite. Estando à frente da G2L, eu me orgulho muito, né, da forma que a G2L foi concebida, né? A G2L ela nasceu dentro da Gerdau como uma empresa de tecnologia, né? Veja que interessante. Ela nasce como um aplicativo, né, que é o aplicativo que utilizamos até hoje, né, o Gmove, Gmove ou Gmove, né? Algumas pessoas falam Gmove, outras falam Gmove, mas o fato é que o aplicativo é um cargo match, que ele consegue fazer a gestão, né, e a aproximação da carga com o motorista autônomo, né? Então, ele aproxima os dois através de um algoritmo. Esse algoritmo leva uma série de coisas em consideração, e ele vai fazer a aproximação da carga, né, dos nossos clientes, né, com o motorista autônomo. Então, nascemos dessa forma, nascemos dentro da Gerdau e fazíamos, então, o cargo match, né, das cargas da Gerdau com o motorista autônomo. O tempo foi passando e nós compreendemos, e nós éramos uma empresa, e lá isso em 2018, aí com 14 pessoas, hoje estamos já com mais de 500 pessoas, né, na G2L. Então, naquele momento, nós entendemos que poderíamos, né, fazer mais do que isso, né? Poderíamos ir além de fazer somente o cargo match, né, do motorista autônomo, e começamos a gerenciar também outras transportadoras e outras formas de transporte. Chegando ao que estamos hoje, né? Para você ter uma ideia, hoje a G2L ela faz todo tipo de contratação. Quando eu digo todo tipo de contratação, nós temos frota própria, então a gente tem o cavalo e a carreta, a gente tem também o relacionamento com agregados, né? Então nós temos o cavalo, né, o caminhão do agregado e a carreta da G2L. A gente também tem a modalidade onde o agregado tem as duas coisas, né, o caminhão e a carreta. A gente tem transportadoras parceiras que trabalham conosco, com a Gerdau há décadas e conosco há muito tempo. E nós temos, então, o autônomo, óbvio, né? O autônomo hoje é 50% ou mais até mesmo do nosso volume. E agora, com o que nós chamamos aqui na divisão de novos negócios, né, a gente tem, em média, 50 clientes que não tem nenhum vínculo com a Gerdau, 50 clientes aí do mercado. A gente também entrou no aluguel de equipamentos, né? Então, a gente também aluga equipamentos e a gente está experimentando essa nova modalidade, mais com o avanço da logística. E hoje, além do transporte, nós não paramos por aí. Além do transporte, nós também fazemos a gestão de CDs, né? A gente tem operações de CDs, já temos 2 operações e a gente tem aí um plano de 2 novas operações por ano, né? Então, os nossos centros de distribuição eles estão espalhados aí pelo Brasil. E, além disso, a gente também faz gestão de pátio, né? Tudo isso com muita inteligência, com muita tecnologia. Nós temos um software, que aí, por questões de segurança, eu não posso citar aqui o nome, mas nós temos um software que faz, a partir da saída do produto siderúrgico, né, da fábrica, a gente faz todo o planejamento. Então, o carregamento dos caminhões, a distribuição de carga e a roteirização é feita por esse software, que é de um grande player também aqui, um grande player mundial, né, que desenvolveu isso junto conosco. Nós fizemos parte do desenvolvimento e nós temos aí um contrato de exclusividade com esse software aí por uma década, né? Isso começou há pouco tempo. Então, você junta o Gmove, junta esse software, essas 2 soluções integradas, é um produto bastante robusto. E o que é mais legal é que esse software que eu estou citando já está começando a ser utilizado por outros clientes nossos que não têm relação
com siderurgia. Então, a gente realmente, na logística, hoje, está em praticamente todas as áreas. Além disso, para finalizar aqui e realmente falar da atuação da G2L na logística brasileira leva tempo, porque fazemos muita coisa. Também temos uma divisão que a gente chama de OTM, né, que é Operações Intermodal, onde nós fazemos também a operação 4PL para os nossos clientes. E para você ter uma ideia do tamanho dessa operação, no ano de 2021 a gente fez mais de 20 mil containers. Né? Então a gente faz a gestão porta a porta, né, da cabotagem. E só para dar alguns números aqui para vocês, no ano passado fizemos mais de 140 mil transportes, né? 140 mil operações de transporte. Então tem passado aí pela G2L volumes muito grandes e não paramos de crescer. Né? Para trabalhar na G2L tem que ser empreendedor, tem que ter uma veia empreendedora. A gente tem um ambiente aqui de criação, a gente desenvolve as pessoas para que as pessoas nos apresentem soluções logísticas. Né? A gente usa, acho que o principal conceito, que aí você vai falar de metodologia ágil, uma série de coisas e isso tudo faz sentido, e isso tudo é aplicado aqui no dia a dia. Nós temos a área de excelência operacional, nós temos a área de projetos logísticos, nós temos a área de inteligência de mercado. Então, nós temos assim, todas as características de uma startup, mas temos a robustez de um operador logístico, né, que no ano passado transportou mais de 3 milhões de toneladas, né, e que fez, como eu falei, 140 mil transportes. Então, é robusto. Né? Mas a gente tem a velocidade de uma startup. Isso que é o mais interessante da G2L e é o que me motivou a vir para cá, né, e o que me motiva todos os dias a continuar trilhando aí, esse caminho com a minha equipe. Para você ter uma ideia, né, quando a gente fala de ser um operador logístico digital, né, fintechs, você tem construtechs, então você tem que ter logtechs. E a G2L está de portas abertas. A gente não vê logtechs como concorrentes nossos, muito pelo contrário. A gente acha que eles irão certamente, né, trazer muitas contribuições. Quando a gente fala de logística de verdade, né, eu gosto muito do exemplo da torre de controle. Torre de controle, assim, todo mundo tem. Essa é a realidade. Né? Você pega a tecnologia embarcada, da gerenciadora de risco, por exemplo, você plota isso numa televisão e você tem uma torre de controle. O que nos diferencia, né, de fato? Né? Nós temos esses softwares que eu citei, né, conectados à torre de controle. Então, nós temos uma torre de controle totalmente integrada aos sistemas dos nossos clientes e ao nosso próprio sistema. Assim, o mais interessante dessa nossa conversa é que nós não temos legados. E quando você fala de tecnologia, né, aqui a nossa TI, a gente chama tecnologia da inovação. Né? A gente não chama tecnologia da informação. Mas quando você fala de TI, o maior problema de TIs, e os profissionais de TIs que estão nos assistindo agora, né, eles vão se identificar muito com o que eu vou falar. O maior problema das empresas que têm aí 5, 10, 15, 20 anos, né, são os legados de TI. Né, a famosa colcha de retalhos. Né? E isso nós não temos, né, e é compromisso meu, né, com o acionista de não deixar isso acontecer. Né? Então, nós temos poucos sistemas e esses sistemas totalmente integrados. E são sistemas que têm a tecnologia e a linguagem de APIs que eles se conectam facilmente aos nossos clientes. Então, quando a gente consegue fazer essa conexão com os nossos clientes e nossos sistemas todos interligados, a nossa torre de controle ela faz a diferença no planejamento, na execução e na contingência. Né? Nós temos 3 torres de controle, né? 2 aqui em Alphaville e uma que está sendo montada lá em Mogi, que é a parte de flotas. Então, o que a gente tem na primeira torre? A nossa primeira torre, ela olha as operações dos nossos clientes. Então, falando da siderurgia, tudo que o comercial do nosso cliente vendeu. Então,
o ERP dele está ligado à nossa torre, que também está ligada com o nosso ERP. Né? Então, nós recebemos em tempo real todas as vendas, né? Nós recebemos em tempo real a interação entre o que foi vendido e o que está sendo produzido, e a partir da produção a entrega. Então, nós já sabemos, né, no D, aí começa, né, D15, D-15 e vai até D+15. Claro que passou de um período, né, conforme a SLA com o cliente, aquilo já vai, né, para uma tela especial de tratamento e contingência, né? Mas o software já faz o planejamento, o software já faz o embarque no caminhão e, a partir dali, o software também faz a roteirização. E aí que a gente fala que o planejamento termina começando a execução. Então, essa é a primeira torre. Né? A nossa segunda torre é só o relacionamento com o motorista autônomo. Então, todas as ofertas, também trabalhando com D-5, todas as ofertas de transporte elas são lançadas, o algoritmo encontra, né, os motoristas, e aí pelas regras do algoritmo, que aí por questões de competitividade, né, de competição, eu não posso mencionar quais são as regras, mas são regras muito inteligentes e regras que nós estamos sempre aprimorando. Eles jogam no sistema e o sistema encontra esses motoristas que vão aplicando e o próprio sistema vai selecionando, integrado com a gerenciadora de risco. Né? Então, essa torre, ela controla essa relação. Então, nós temos lá como post-its, né, qual é o que está faltando para o cadastro daquele motorista, que documento e tal, conectado com a gerenciadora de risco, que faz todo o trabalho preventivo, né, para proteger os nossos embarques. E, a partir dali, então, a gente tem o transporte com os autônomos. Então, primeira torre, as operações, propriamente dita, a roteirização, né? A segunda, o relacionamento com os motoristas autônomos, e a terceira é a da nossa frota. Essa nós estamos finalizando, ela não está ainda totalmente pronta, mas é olhar para a nossa frota, então você ter na tela todos os nossos caminhões, né? E aí se ele está em rota, se ele está com carga, sem carga, se ele está com a ignição acionada ou não, e além disso, a gente tem ali relatórios também de performance. Então, a gente tem um motorista que consome menos diesel, a gente tem a manutenção do caminhão, a gente tem o consumo dos pneus, enfim, tudo aquilo que é necessário para uma gestão eficiente de frotas. Então, é difícil um operador logístico, e por isso que nos denominamos digitais, né? É muito difícil um operador logístico com o nosso tamanho ter 3 torres. Né? Então, tem uma torre só. A gente tem 3 torres de controle e, através dessas torres, a gente faz o gerenciamento de todas as operações dos nossos clientes. Nós operamos em todas as regiões do país. Né? Nós temos, oficialmente, já legalizado 25 filiais, né? E nós estamos abrindo mais 3 filiais agora, esse mês. Então, estamos indo para 28 filiais. Então, estamos presentes no Brasil inteiro, com operações no Brasil inteiro. Né? Somos mais de 500 funcionários, mas muitos desses funcionários é uma mão de obra muito grande da operação, porque a operação de pátio requer muita mão de obra. Então, quando a gente olha a quantidade de transportes que fazemos com a quantidade de funcionários, o total, essa relação parece que temos muitas pessoas, mas não. Mais da metade das nossas pessoas estão diretamente na operação. Tá? Então, nós temos, na operação de pátio, nós já estamos em 4 pátios, né? Então, nós temos aí mais da metade das pessoas ou em pátios ou em CDs. Em CDs, nós já estamos em 2 operando, e temos mais 2 já com as negociações finalizadas, e finalizamos já o aluguel da área. E a gente faz todo o investimento, porque você imagina que a operação de CD, a gente precisa ter pórticos, né, e pontes rolantes. Né? São operações, a gente está falando aí de 25, 30 toneladas de carga que nós precisamos colocar aí sobre os caminhões. Então, não dá para fazer isso com empilhadeira. Quer dizer, dá para fazer, mas não é o modelo que nós desenhamos. A nossa operação ela é moderna, então a gente faz isso com pontes rolantes e esses investimentos estão todos feitos aí pela G2L. Então nós temos a operação já de 4 CDs,
4 pátios, estamos em 25 filiais, temos uma frota hoje já em torno de 150 caminhões, a gente está indo aí em 2022 para mais de 350, então a gente não para de crescer. Estamos entrando agora, né, a gente está fazendo um estudo também do GNV, porque como a nossa capilaridade é muito grande, né, nós precisamos escolher as rotas onde nós temos a possibilidade de fazer os abastecimentos. É interessante, né? Não é, a gente quer ser mais sustentável, né? A gente quer olhar para o ESG como um pilar da nossa gestão, mas a infraestrutura brasileira ainda nos traz alguns desafios. A gente vai fazer agora, ainda no primeiro semestre, os testes, né? Nós já assinamos o contrato com uma das empresas de caminhões aí do país. Então, já assinamos esse contrato e vamos começar os testes, né, em algumas rotas específicas para ver como que o GNV responde. Mas nós teremos caminhões GNV na nossa frota. Embora os nossos caminhões são os mais modernos. Nossa frota é muito jovem, né? A frota mais jovem do país. O nosso business case é para manter assim. Então, a cada tecnologia lançada que consuma menos e que a gente consiga ter uma operação verde, nós estaremos investindo, né? Nós já investimos em números, assim, para você ter uma ideia, 130 milhões de reais na G2L, em frotas e operações CDs, que é um investimento bastante robusto. Falar do nosso crescimento, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre a pandemia, né? Que me chamou a atenção essa corretíssima, acertadíssima menção que sempre é feita aos profissionais de saúde que ficam na linha de frente. A eles toda a minha consideração, toda a minha homenagem. Realmente eles têm sido verdadeiros heróis, né? São verdadeiros heróis. 2 anos de pandemia, estamos chegando agora em março, 2 anos de pandemia, e essas pessoas, de fato, merecem todo o nosso reconhecimento. Mas eu chamo os profissionais de logística a segunda linha de frente, né? Então, a segunda linha, né? Os profissionais de logística têm uma responsabilidade muito grande, né? que precisam manter, né, o seu planejamento, os seus sonhos ativos. Uma pessoa que comprou uma casa, por exemplo, comprou um apartamento na planta, né? Esse apartamento precisa ser construído. Então, o pessoal da construção civil lá trabalhando, e quem garante que vai chegar o material na obra, né? É a logística, né? O remédio da farmácia, quem garante que vai chegar na prateleira, né, num momento super complexo, super complicado como o momento de pandemia? É a logística, né? Então, a logística, ela precisa manter as pessoas, ela teve essa responsabilidade durante a pandemia de manter as pessoas sonhando, né? De manter os sonhos de longo prazo, os sonhos pós-pandemia em ação. Depois aprendemos a lidar com a pandemia, né? Estamos sempre cuidando de todos os protocolos. Eu me considero uma pessoa com muita sorte nessa coisa de pandemia, porque eu não peguei Covid, né? E sempre trabalhando, sempre atuando, e eu não peguei pandemia. Tomei os cuidados, óbvio, né, que eu acho que a maioria dos brasileiros toma, mas não peguei, né? Estou totalmente vacinado e também faço os testes regularmente em respeito às pessoas com quem eu trabalho. Então, pandemia, acho que é isso. Acho que os profissionais de logística estão aí de parabéns, né, por esse momento. Quanto a G2L e o crescimento, mesmo durante a pandemia, você sabe que quando a gente fala, né, de 300% em 21 comparando com 20, se fosse uma base pequena, né, poxa, um crescimento em cima de base pequena, mas não, em cima de 3 dígitos de milhões de reais, tá? A gente já faturava milhões, centenas de milhões de reais em 2020. E aí chegou 2021 e a gente conseguiu crescer 3 vezes mais. Em 2022, né, nós vamos para 4 dígitos. A gente passando essa marca com muita responsabilidade. Então, vamos crescer 2 dígitos, que é um crescimento aí super desafiador. E por que crescemos? Né? Porque entregamos no mercado esse diferencial que é a tecnologia.
A gente tem a tecnologia. Esse ano, por exemplo, em 21 foi um desafio muito grande para a gente. A gente entrou nas operações Black Friday, né? Fizemos operações Black Friday. Temos um cliente hoje muito grande, um cliente de porte nacional, negociando conosco a torre de controle. Né? O que é negociar a torre de controle? É a gente operar, é a gente controlar, né? A gente monitorar, a gente planejar, a gente executar transportes que não estão sendo feitos pela G2R. Então, a gente tem essa flexibilidade também de contribuir com a gestão de transporte, de logística, além daquilo que a G2L transporta. Acho que essa é uma missão que a gente tem e por isso que o crescimento ele é tão grande. A gente fez a primeira convenção de vendas da G2L. Então, a gente já em janeiro, a gente já entregou o resultado acima da meta, né? Fevereiro caminhando para entregar o resultado acima da meta. Então, nós fizemos a convenção de vendas e aí a gente lançou a campanha, né? A campanha Conexão G2L, acelere suas vendas, e nós só discutimos números além do orçamento. Tá? Por que a gente faz isso? Porque a gente quer planejar até mesmo o excedente, né? Para a gente poder levar para o cliente um nível de serviço que a G2L seja reconhecida, né, como um operador logístico que encanta e surpreende os clientes. Então, esse é o nosso objetivo. Tecnologia, eu diria para você assim, um diferencial tecnológico, ele não é um pré-requisito. Claro que se nós encontrarmos uma empresa, né, que tenha um diferencial tecnológico, é mais do que bem-vindo. Mas como nós temos isso em casa muito bem endereçado, né, você tem uma ideia, hoje a G2L, falando ainda de tecnologia, e aí eu já te falo um pouco das nossas ambições e aquisições. Hoje a G2L ela é uma marca empregadora, sabe? Pessoas profissionais muito qualificados, né? De concorrentes nossos e até uma logtech, né? Isso aconteceu, de profissionais de logtechs, né? Nos procurarem e dizer, olha, eu gostaria de trabalhar na G2L por conta disso, né? Por conta da gente ter a tecnologia como diferencial competitivo, mas ter uma robustez operacional e de logística aqui muito grande. Então, nós buscamos empresas, né, que nos deem a oportunidade de levar a tecnologia para outros segmentos. Mas nós buscamos sinergia com as operações que temos. Você tem uma ideia, a nossa área de inteligência, né, a gente trouxe uma profissional muito experiente no mercado, né, e ela está trabalhando junto com a área de tecnologia e inovação aqui da G2L, né, em inteligência artificial, em algoritmos e inteligência artificial, né, para que a gente possa olhar todas, porque você imagina o seguinte, né, a gente está falando de 3 milhões de toneladas em 2021, a gente está falando de 140 mil viagens, então a gente tem, já dentro de casa, a gente tem um número de informações e uma quantidade de dados assim, muito grande. Então, qual é a nossa ideia? A nossa ideia é a gente poder olhar para uma outra empresa, né, um target nosso de aquisição, poder olhar o que essa empresa faz, quais as rotas que elas estão inseridas, e aí quando você junta com aquelas rotas que nós estamos inseridos, a gente faz uma integração de fluxo. E aí, né, a gente consegue enxergar uma oportunidade que um concorrente tradicional não consegue, não tem essa capacidade. Né? Porque está inserido regionalmente, porque está inserido no nicho. Então, a gente tem essa capilaridade, novamente falando, de poder buscar uma aquisição que tenha um valor estratégico para nós muito grande. Então, estamos no mercado. Claro que, né, nós vamos buscar uma compra inteligente, né? Então, a gente tem uma série de análises e critérios financeiros que não abrimos mão, né? Então, a gente vai buscar uma empresa que faça sentido
estamos sim no mercado, muito ativos no M&A. Só para você ter uma ideia, recentemente nós criamos uma área de M&A e projetos especiais, que ela é liderada na G2L, nada mais, nada menos do que pelo nosso cofundador, o Marcelo Toledo, né, que foi CEO da G2L até metade do ano passado, né? Meu braço direito, né? Ele foi meu COO, meu diretor de operações aí durante esses 6, 7 meses que eu estou na empresa. E agora, em janeiro, nós decidimos, né, recolocar ele nessa posição, realocar ele para essa posição, porque essa posição requer a experiência de alguém que já montou, né, que já ajudou a montar uma empresa como a G2L. Então, nós estamos muito ativos aí na agenda de M&A. Muita coisa quando a gente fala de tecnologia na logística, né? Você tem, assim, coisas simples, né? Coisas muito simples, como você colocar no capacete, né, do operador, né, um tag, e esse tag faz o caminho dele, monitora, né, o caminho que ele faz dentro do CD, aquele caminho óbvio, o operador fazendo tudo direitinho, fazendo a sequência direitinho, e a inteligência artificial estuda durante uma semana essa operação e ela consegue traçar um trajeto que vai economizar X% do tempo em picking, packing e picking de uma operação de CD. Assim, uma coisa simples, que é um tag no capacete e um software. Uma coisa simples. E você tem aí, assim, o universo é muito grande, né? Eu acho que nós temos algumas dificuldades ainda no Brasil, embora tudo indique que faz sentido, né? Quando você olha, por exemplo, né, a relação ainda que temos, né, a relação e os encargos que temos, né, com a relação com a mão de obra e com o trabalho, faz todo sentido a automação, porque o custo volta. Só uma coisa, um exemplo bobo por um lado, mas que os nossos espectadores aqui vão compreender facilmente, né? Se você pega um CD de 30 mil metros quadrados, né, que você consegue automatizar esse CD completamente, você imagina o seguinte: você não precisa de energia elétrica, você precisa de uma lâmpada dentro do CD, o CD pode trabalhar totalmente no escuro. Olha a economia anual de energia elétrica de você ter um CD 100% automatizado. Então, assim, o caminho da tecnologia é muito grande, mas o desafio é você encontrar a melhor automação do seu processo. Você vai ter hoje, assim, eu diria para você, assim, uma operação de CD, né, acho que é um bom exemplo. Você vai ter primeiro os desafios, né, porque você precisa ter as embalagens, né, então, dependendo da quantidade de SKUs, né, você precisa ter uma padronização de embalagens, né, e você também precisa ter um comportamento de volume fácil de mapear. Né? Porque se você tem determinados produtos em determinadas épocas do ano e você tiver uma diferença de embalagem, você precisa ter ali toda a parte da automação e da computação muito bem feita para acompanhar também essa sazonalidade. Mas, vencido esses desafios, né, que é um desafio de inteligência de mercado de verdade, né, vencido esses desafios, aí eu acho que o céu é o limite, o Brasil tem muito a avançar, né? Então, você tem hoje, por exemplo, uma tecnologia, né, de RFID, por exemplo. Eu venho do ramo portuário também, além da logística. Eu lembro que projetos eles não avançaram, né, por conta do custo do RFID. Né? E hoje esse custo caiu, mas caiu assim drasticamente. Né? Caiu 70%, 80%, até 90% o custo de uma tecnologia RFID. Mas só que não é só isso, né? Ontem mesmo nós tivemos na convenção, na nossa convenção de vendas, nós tivemos uma apresentação de 2 profissionais aqui da G2L só sobre tendências de inovação e de automação. E aí eu estava assistindo, né? Como eu falei, as questões de segurança, então a gente assistiu de uma outra sala, então só entrava mesmo no estúdio
quem ia fazer a apresentação, porque aí tirava a máscara para ficar mais fácil, como eu estou fazendo aqui com você, né? A gente falava, então, nesse backstation, a gente falava sobre como a inovação vem mudando as relações, né, do trabalho. E aí eu citei para eles, a gente tinha um exemplo do drone, né? Então, o drone na logística, ele pode fazer o inventário de um CD. Né? E aí, se você aliar o drone ao RFID, aí é o mundo perfeito. Né? E aí, conversando com eles sobre isso do drone, a gente mostrando o drone dentro de um CD, eu ainda falei para um colega, falei, cara, você imagina assim, no sistema Anchieta Imigrantes, né? Que as vistorias, né, naqueles pilares gigantescos que tem ali sustentando, né, essas rodovias, você tinha os alpinistas, né? Então, os alpinistas, eles iam lá, filmavam, aí o engenheiro de dentro de uma van, depois no escritório, fazia toda a análise ali para saber o reparo que tinha que ser feito. Você vê que o drone hoje ele acabou, né, praticamente com essa profissão, porque o drone vai lá e vê como é que estão os pilares de sustentação da rodovia. Então, o mundo está avançando, logística não é diferente, né? Tem esses chavões, logística 4.0, logística 5.0, daqui a pouco o pessoal aí está falando de logística 10.0 e as coisas não param de avançar. E hoje o desafio não é mais automatizar o seu processo. O desafio hoje é você descobrir e você chegar na tecnologia que faz sentido na questão de custo-benefício, mas elas estão aí e nós precisamos estar atentos a todas elas. A G2L, ela pertence, ela faz parte de um projeto, né, da Gerdau, que é olhando para o futuro e a diversificação além do aço. Né? Então, nasceu a Gerdau Next há um ano, praticamente 2 anos atrás, e a Gerdau Next, ela então, olhando para o futuro, né, olhando para essa diversificação além do aço, e ela se debruça sobre 3 verticais, né, olhando para investimentos. Né? Então, o primeiro, eu vou deixar o que a G2L está inserida por último. Né? O primeiro é Construtec. Né? E aí ela já vem investindo em empresas de Construtec. Eu vou dar um destaque aqui para a G2 Base, né? que é uma empresa que trabalha com bases de construção, né? E essas bases de aço. Tá? Então, tem a G2 Base nessa vertical de Construtec, mas tem outros investimentos, por exemplo, Brasil ao Cubo. Né? Nós temos uma participação societária, né, na Brasil ao Cubo, que é uma empresa que fica em Tubarão, em Santa Catarina. Então, a primeira vertical é a Construtec, a segunda vertical, energias renováveis, e aí eu acho que todo mundo que está nos assistindo leu, né, a respeito, né, da assinatura da Gerdau e da Shell, né, em projetos de energias renováveis, de parques solares, né? Isso saiu na mídia, acho que na semana passada. Então, essa é a segunda vertical. E a terceira vertical é a de mobilidade, que é onde nós estamos inseridos. E aí, por que falar da Gerdau Next responde essa tua pergunta sobre a G2L sair aqui dos limites do Brasil e para outros países? A Gerdau Next ela já está em outros países. Nós já estamos nas Américas e temos, além das 3 verticais, nós temos também a Gerdau Ventures, né? Que é um projeto da Gerdau Next que investe em startups, investe em empresas aí que faz sentido aí dentro dessas verticais. Aí temos várias investidas, várias empresas que estamos investindo. E fazemos isso nas Américas. Então, temos a Gerdau Next nos Estados Unidos, temos a Gerdau Next em toda a América Latina. Então, assim, a G2L avançar não está no nosso planejamento estratégico no curto prazo, mas faz todo sentido, sim, a gente pensar nessa internacionalização da G2L. Então, se você me perguntar assim, como eu me vejo, naquela pergunta famosa, né, como você se vê, né, daqui a 5 anos, eu me vejo à frente aí do melhor operador logístico do país. Não tenho dúvida nenhuma que a G2L está nesse caminho, né? E, como consequência,
né, um aí dos 3 maiores operadores logísticos do país. Né? Então, a internacionalização ela pode ser também uma consequência e fazer parte aí do nosso planejamento estratégico, porque se dentro do Brasil conseguimos contribuir com tanta tecnologia, eu imagino que quando a gente pensa em outros países, isso é uma consequência, eu diria até que natural. Isso vai acabar acontecendo. E ativamente nós temos um planejamento estratégico, um segmento mapeado, tudo de forma ativa. Então, nós temos uma equipe que a gente denomina internamente de novos negócios, né, liderada pelo Stênio, né, do nosso gerente geral comercial e marketing. Então, tem uma equipe, né, com gerentes regionais, executivos de vendas, que buscam essa diversificação. Então, os segmentos hoje que atuamos são vários. Nós já estamos no segmento químico, a gente já está no segmento de e-commerce. Então, assim, são vários segmentos, construção civil, enfim, cadeia fria, né? A gente tem clientes de laticínios e, enfim, outros clientes. Então, a gente está praticamente em vários segmentos e no planejamento estratégico esses segmentos estão inseridos e dentro do planejamento estratégico a gente tem o nosso plano go-to-market para cada segmento. Agora, também tem o reativo, né? Isso é interessante. No reativo, a gente não tem restrição, porque é logística. Né? Então, você imagina que um cliente que tem um problema logístico, tem um custo, e ele nos procura, a gente vai fazer uma consultoria para esse cliente e a gente vai entregar uma solução dentro do conceito do custo total da operação, que é o famoso TCO, né? Total Cost of Ownership. Essa é a nossa abordagem. A gente olhar para a operação do cliente horizontalmente. Né? Então, se pegar um fluxo, por exemplo, de importação, né, a gente pode fazer a operação do cliente desde a origem, né? Mas tradicionalmente o cliente nos aborda preocupado, né, com a relação dele, falando de uma importação, desde a descarga até o B2B ou até o B2C. Nessa cadeia horizontal, a G2L ela tem soluções. Né? Essas soluções ela pode ser com todas as nossas tecnologias que eu estou falando para você aqui desde o início da entrevista e até mesmo procurando parceiros, né, que numa operação específica tenham um conhecimento tecnológico melhor do que o nosso. E aí a gente busca esse parceiro, mas para o cliente é a G2L. A G2L fazendo a operação 3, 4 e até mesmo 5 PL. Primeira coisa que eu queria dizer, independentemente da faculdade que você escolher, né? Acho que no Brasil nós temos assim escolas maravilhosas, né? Escolas públicas maravilhosas, escolas particulares maravilhosas. Nós temos, falando de escola, quando eu falo de escola, falando de universidade, faculdade, né? Formação, especialização, né? Nós temos hoje muita coisa online. Eu acho que o canal de vocês ele cumpre esse papel também de poder ajudar as pessoas nas suas vocações. E então a primeira dica que eu dou, assim, independente da escola que você escolher, escolham fazer também uma segunda língua. Né? Então hoje você pode, claro, o clássico é o inglês, né? Mas além do inglês, o francês, o alemão, o mandarim. Então, é importante falar uma segunda língua. Claro que o inglês é aquela língua que te abre as portas mais facilmente. Então, a primeira dica aí que eu dou para as pessoas, principalmente para os mais jovens, é estudar uma segunda língua. Esse mundo corporativo, né, da logística é um mundo de muitas oportunidades, assim, sabe? As pessoas elas conseguem, com muito trabalho, com muita dedicação, elas conseguem evoluir. Né? Então, eu gosto de ser um exemplo para os mais jovens, né, de que é possível, né, com muito trabalho, com muita dedicação, é possível. As pessoas
chegarem em lugares especiais, né? Então, assim, é muito bacana, né? Eu gosto muito de conversar com as pessoas e não é, somente, né, especificamente da área da operação, da área comercial, né? Então, você vê hoje, por exemplo, pessoas da área jurídica que são especialistas em logística. Isso é maravilhoso, né? Controllers, né? Você vê pessoas da área financeira que são especialistas com business partner, RH especialista em logística. Isso é muito legal. É muito importante. Eu trabalhei em empresas, assim, eu tenho escolas, né, na minha vida, e a gestão formal ela fez toda a diferença por onde eu passei. Eu tive uma experiência onde a gestão não era formal e isso é muito ruim para toda a organização, né? E aqui na G2L a gente implementou uma gestão formal. E como é que é a gestão formal? Eu vou resumir aqui para vocês e para os teus telespectadores. Primeiro tem que começar por um propósito, né? Então, aí pode ser o conselho de administração, pode ser o acionista, pode ser o dono da empresa. Tá? Então, você é o dono da empresa, dono da organização, você tem que sentar com o seu CEO e definir qual é o propósito da empresa. Tá? Eu não estou falando de visão e missão, estou falando de propósito. O propósito pode ser só ligado às pessoas, né? E através daquele propósito você ter rentabilidade em cima disso. Então, a primeira coisa é definir o propósito. O propósito ou os propósitos. Claro que não pode ser 5, 6, tem que ser aí no máximo 3 propósitos. Isso definido, você tem que ter um comitê executivo que você julgue, né, que faça sentido para atingir aquele propósito. Então, quando você tem as pessoas certas no lugar certo, com essas pessoas, você vai desenhar o seu planejamento estratégico. Consultoria é bem-vinda? É bem-vinda, mas eu acredito muito no planejamento estratégico sendo feito e desenhado pelos executivos da companhia, né? Porque aí eles vão se identificar com isso. Planejamento estratégico feito faz o primeiro ano muito detalhado, o segundo ano bem detalhado, e aí, se você for fazer um planejamento estratégico de 5 anos, terceiro, quarto, quinto ano, bullet points. Faz o planejamento estratégico e depois, depois que você fez o planejamento estratégico, você tem que ir para o plano tático. E aí, como é o plano tático? O plano tático é você ter um modelo de gestão bem definido. Nós temos aqui na G2L 5 pilares do nosso modelo de gestão. E se vocês olharem o LinkedIn, meu LinkedIn, convido a todos que acessem meu LinkedIn, vocês vão ver que eu escrevo artigos, né? E fiz em português e fiz em inglês sobre esses pilares. Eles estão lá, tá? Então, o primeiro pilar é você ter execução precisa. O que é execução precisa? É você entregar para o cliente aquilo que você combinou. Se você está entregando mais do que você combinou, você está gastando recursos da companhia e da companhia para a empresa que você trabalha. Se você está entregando menos, o cliente não está sendo atendido. O segundo pilar é o atendimento impecável. Eu poderia ficar aqui falando, aí é uma outra entrevista sobre atendimento impecável, mas você se antever, você acompanhar a operação do cliente de fato em tempo real. Isso as torres ajudam muito. Eu digo que aprendi isso com um grande líder que eu tive, que quando você sabe pelo cliente que você errou 2 vezes. O erro propriamente dito e segundo, o cliente te avisar do seu erro. Então, atendimento impecável é você ter as contingências assim sempre em operação. Então, eu falei aqui da excelência, né, da excelência operacional na execução precisa, que é o primeiro pilar. O segundo pilar é o atendimento impecável. O terceiro pilar é a venda consultiva. E aí é o que eu disse para você do TCO. Né? Então, você vai ao cliente, você aprende com ele sobre a operação dele e você entrega um produto que vai ser mais do que aquilo que ele esperava. Né? Então, venda construtiva é o nosso terceiro pilar. Né? O nosso quarto pilar é inovação. E aí, inovação não é um software. Tá? Inovação não é uma área. Inovação é a nossa cultura. É as pessoas chegando todos os dias para trabalhar, todos os dias, de todas as áreas, pensando uma forma diferente
de fazer as coisas, uma forma melhor de fazer as coisas. Então, inovação não é uma coisa assim de outro mundo. Inovação é você realmente mudar para melhor o seu trabalho todos os dias. E nosso último pilar do nosso modelo de gestão é o ESG. O ESG aí, inclusive, não só cuidando do meio ambiente, não só cuidando das pessoas, não só cuidando da diversidade, mas também fazendo a diferença nas comunidades que estamos inseridos. É isso que nós acreditamos e por isso que é um pilar de gestão. A segurança ela é a sustentabilidade de todos os pilares. Segurança faz parte também da nossa cultura e a gente olha para a segurança todos os dias e o tempo todo. E como que a gente, então, temos os propósitos, temos o planejamento estratégico, definimos o modelo de gestão, como que a gente faz e como que a gente acompanha? Bom, primeiro, com sistema de gestão de pessoas, com metas bem definidas, com metas cruzadas, cascateamento de metas, PPRs e PLRs muito bem negociados, né? E o mais importante para mim de tudo, que faz a máquina girar, são os rituais de gestão. Rituais de gestão extremamente assim, tem que ser formal, disciplina, né? A disciplina do esporte. A disciplina do esporte. A gente sempre compara, né, times vencedores da empresa com times vencedores no mundo esportivo, porque sem disciplina a gente não vai chegar a lugar nenhum. Nós costumamos dizer aqui que estamos na rota do futuro. Né? Estar na rota do futuro é a gente estar contribuindo para a logística brasileira, para que a logística brasileira no futuro esteja em outro patamar. E para os nossos funcionários, a gente diz que as pessoas estão no melhor lugar para estar. Porque se está no lugar que está na rota do futuro, é o melhor lugar para estar, porque aqui é o lugar das oportunidades. Né? As pessoas vão crescer junto com a G2L.